Boa noite, eu sou Ingrid Vera Lima Froge Andrade e vou apresentar o trabalho sobre catalisadores para biocombustíveis avaliados por mineração de textos. Esse trabalho teve como orientador o professor Fernando Gomes e foi realizado durante a disciplina MMP 004, que é a disciplina de biocombustíveis, origens, impactos e suas predições. Inicialmente falando um pouco sobre os biocombustíveis, eles podem ser definidos como combustíveis que são provenientes de matérias-primas renováveis que produzem bioenergia, sendo mais sustentáveis para o meio ambiente do que os combustíveis convencionais. Eles podem ser classificados como de primeira, segunda e terceira geração, onde de primeira geração são derivados de carboidratos e óleos vegetais, os de segunda geração são derivados da biomassa, como, por exemplo, de madeira, caules e gramíneas, e os de terceira geração são derivados das gorduras armazenadas por algas e cianobactérias. A participação de biocombustíveis no mercado de combustível automotivo tem tendência de continuar crescendo devido aos inúmeros benefícios que são associados a eles, incluindo, como eu falei anteriormente, a sustentabilidade, redução das emissões de gases de efeito estufa, o desenvolvimento regional, a redução da pobreza rural e também a segurança do combustível. No Brasil, atualmente já existem várias opções para substituir os derivados do petróleo, sendo as mais comuns o etanol, o qual é comum ser proveniente da cana-de-açúcar ou da beterraba, que substitui então a gasolina, e também nós temos o biodiesel, que é obtido a partir de óleos vegetais e que pode substituir então o diesel. Além desses biocombustíveis, também existem outros, como por exemplo o metanol, o butanol, o carvão vegetal, o biogás, o gás hidrogênio e também o diesel via síntese de Fischer-Tropsch. Agora falando um pouco sobre os catalisadores, nós sabemos que em uma reação as moléculas devem ter uma certa energia, que é denominada energia de ativação, para que as colisões realizadas entre elas sejam efetivas e que se tenha então a formação de produto. Dessa forma, os catalisadores atuam diminuindo essa energia de ativação para que essa reação ocorra. E isso acontece porque ele acaba facilitando a interação entre esses reagentes. Sendo assim, então, os catalisadores participam atualmente de 80% dos processos químicos, encontrados nas indústrias, e o seu tipo, subtipo e formatos são escolhidos dependendo da reação em que ele vai estar presente, já que pode, por exemplo, ser feita uma catálise heterogênea ou homogênea, e também podem ser escolhidos catalisadores como metais, enzimas ou então organocatalisadores. Então, dessa forma, os benefícios que os catalisadores trazem quando são usados nos processos de produção é o aumento da velocidade e a diminuição do tempo de reação, pois quanto menor a energia necessária a ser absorvida pelo sistema, menor será o tempo gasto, então, para se obter os produtos dessa reação. Da mesma forma, como os catalisadores melhoram a interação entre os reagentes, em algumas reações poderá ser observada a obtenção de uma maior quantidade de produto em relação à mesma reação sem o uso de catalisadores, e, portanto, terá uma otimização, então, dessa cadeia de produção. Além disso, com a junção desses três fatores citados, vai haver também a redução dos custos dessa produção. E por ter essas características, pode-se dizer que os catalisadores são muito utilizados nos processos de produção dos biocombustíveis. Por isso, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise detalhada do tema biocombustíveis aliado ao tema catalisadores. Desse modo, buscou-se encontrar os seus clusters, nós principais, ano médio de publicação e relevância de cada cluster, assim como seus mapas de network, sobreposição e densidade, buscando então entender melhor em que processo os catalisadores estão inseridos, sua relevância para esse setor e qual a tendência de pesquisa acerca desse tema. Para isso, a metodologia desse trabalho foi dividida em duas partes. A primeira foi a extração dos dados e a segunda foi a análise desses dados extraídos, onde a extração dos dados foi feita a partir da base Scopus e a análise dos dados a partir dos softwares VoiceViewer, Excel, pelo teste de Tuck e também pelo QT Plot.
Para a extração dos dados, como dito anteriormente, foi utilizada a base Scopus, onde a chave de busca usada foi a Title ABS Key, Biofuels, and Catalyst and Limit to Doc Type R. Isso quer dizer que a busca realizada foi limitada somente aos documentos do tipo artigo, onde foi procurada a palavra biocombustíveis, estando presente no título, no resumo ou nas palavras-chave desses arquivos, e também foi procurada a palavra catalisador em qualquer parte do texto. Dessa forma, os arquivos encontrados dataram do ano de 1976, que foi o ano de publicação do artigo mais antigo que satisfazia essas condições citadas, até o ano então de 2020, já que 2020 era o último ano completo até a data de execução desse trabalho, que foi em 2021. Então, entre os 16.295 documentos encontrados, 11.836 eram os artigos que foram utilizados para esse trabalho, os quais foram exportados então da plataforma em formato RIS, para poder ser feita a sua análise. Quanto à análise desses artigos, primeiramente os arquivos RIS exportados foram adicionados à plataforma GitHub, estando disponíveis nesse link mostrado para caso alguém queira utilizá-los em sua pesquisa. E posteriormente, então, eles foram adicionados ao software VozViewer, onde foi feita uma análise a partir do texto desses arquivos. Através dessa análise, puderam ser obtidos 3 tipos de mapas visuais, que são os mapas de rede, de sobreposição e densidade. Além disso, também foram obtidos 2 arquivos de texto, o arquivo map, que contém os dados da rede obtida pela análise dos artigos, e o arquivo net, que contém informações sobre os links entre os termos da rede obtida. Em seguida, os dados fornecidos pelo arquivo map foram exportados para o software Excel, onde encontramos quais seus clusters existentes, além de seus termos, suas idades, seus pesos e entre outras informações. A partir disso, a classificação primeiramente foi feita pela ordem crescente de cluster e posteriormente em ordem decrescente de força total dos links, que é chamada de Total Link Strength, que significa o peso do cluster. Dessa forma, foram obtidos então os nós principais de cada cluster, o ano médio, o Total Link Strength médio, o desvio padrão e o limite de confiança 95% de cada informação dessa. Quanto à análise estatística, foi utilizado o teste de Tuck com nível de significância de alfa igual a 0,05, para então classificar os clusters quanto à sua semelhança estatística, em relação à relevância e às suas idades. Agora passando para os resultados. Em relação aos clusters e nós, com a análise feita pelo software VozViewer foi obtido esse gráfico do tipo network, que também pode ser chamado de gráfico de rede, que é esse gráfico colorido demonstrado. Nele, cada cor vista na imagem representa um dos clusters encontrados, os quais então foram associados aos resultados obtidos pelo arquivo map. Sendo assim, a cor vermelha representa o cluster número 1, dominado pelo nó XRD, que significa difração de raio-x. O verde representa o cluster número 2, que é dominado pelo nó pretreatment, que é pré-tratamento. O cluster número 3 é representado pela cor azul, com o seu nó dominante sendo o power, e assim por diante. Com as informações obtidas a partir desse gráfico, foram também descobertos, além do nó dominante, os 5 nós principais de cada cluster, assim como seus pesos. Então, nós vemos na tela a separação de cada cluster, ainda naquelas cores definidas pelo mapa de network, com esses termos representados em ordem decrescente quanto ao seu peso, que está representado pela sigla TLS, que significa Total Link Strength. Da mesma forma, foram obtidos os 10 nós com maior peso, independente de seus clusters, que estão mostrados então nessa tabela, onde podemos ver que o termo BioOil é o termo com maior peso entre todos os nós encontrados, seguido por produção de biodiesel e também transeresterificação. Em relação aos resultados dos anos médios, foi gerado um gráfico do tipo sobreposição pelo software VozViewer, o qual pode ser chamado também de gráfico de overlay. Nesse gráfico, como mostrado na barra de cores da imagem, a cor azul vai representar os termos mais antigos,
enquanto que as cores mais avermelhadas vão representar os termos com pesquisas feitas mais recentemente, ou seja, os termos mais modernos. Dessa forma, unindo as informações visuais com as informações de texto obtidas pelo arquivo MAP, o cluster classificado como o mais moderno seria o cluster 1, que possui XRD, que significa, como dito anteriormente, difração de raio-x, como seu nó principal. Esse cluster, então, tem a idade média datada do ano de 2016.61, com a certeza dessa medida equivalendo a 0,08. Por outro lado, se conferiu que o cluster mais antigo é o cluster número 5, que é dominado pelo nó enzima. Ainda em relação aos resultados dos anos médios, com o teste de Tuck foi descoberta a semelhança estatística entre a idade desses clusters, o que revelou que os clusters dominados pelos nós pré-tratamento e produção de biodiesel, que são respectivamente os clusters 2 e 4, têm a mesma idade estatística, além de que os clusters 1 e 6, que são dominados pelos nós de fração de raio-x e diesel, também possuem a mesma idade estatística, o que nos leva a poder classificar o cluster dominado pelo nó diesel como um dos clusters mais modernos juntamente ao cluster dominado pelo nó XRD. Quanto aos resultados de relevância do tema, foi gerado um gráfico da quantidade de documentos publicados por ano, que foi plotado no ktplot com um R quadrado equivalendo a 0,994, o que indica um bom ajuste da curva. Foi obtida então uma curva sigmoidal, a qual nos diz que o assunto se tornou cada vez mais relevante desde o ano de 1976 até o ano de 2020, que foi o ano final dessa pesquisa. Além disso, esse tipo de curva também nos dá a previsão de que a tendência de publicação desses documentos é se manter alta e no nível de estabilidade nos próximos anos. Agora falando um pouco sobre os resultados quanto à relevância dos clusters, foi feita novamente a análise estatística, a partir do teste de Tuck, com o critério analisado sendo o de peso, que é o Total Length Strength. Nisso, os clusters dominados pelos nós pré-tratamento e poder foram classificados como possuintes da mesma relevância. E, além disso, os clusters dominados pelos nós produção de biodiesel, enzimas e diesel também foram classificados como tendo a mesma relevância estatística. Quanto às conclusões feitas, a obtenção de uma curva sigmoidal para a quantidade de documentos publicados por ano indica que o assunto se tornou cada vez mais relevante ao longo das décadas e que futuramente haverá uma estabilidade com uma alta quantidade de publicações por ano, como dito anteriormente. Além disso, com essa informação, sabe-se que o aumento da pesquisa sobre catalisadores aliados aos biocombustíveis demonstra um maior interesse pelo seu uso nesse setor e, consequentemente, por uma maior eficiência dos processos, já que, como dito anteriormente, os catalisadores eles ajudam na interação entre os reagentes da reação e trazem uma série de benefícios para os processos os quais estão envolvidos. Os 3 nós com maior peso são, respectivamente, bioóleo, biodiesel e transeresterificação. Nesse sentido, é possível notar que o principal papel dos catalisadores no setor dos biocombustíveis é justamente a sua participação nos processos de produção, a qual se torna imprescindível devido a promover uma série de benefícios, como dito anteriormente, que mantém a viabilidade e qualidade da produção. Também é possível observar que o termo enzyme, enzimas, é o 5º nó de maior peso e pertence também ao cluster mais antigo. Isso indica que a preocupação desse setor em relação à sustentabilidade dos processos vem ocorrendo ao longo dos anos e acaba se mantendo também presente nos dias atuais. Também pode-se concluir que o cluster mais moderno é representado pelo termo de fração de raio-x, o que indica a inclinação ao uso desse método de caracterização tanto para os catalisadores quanto para os biocombustíveis. Por fim, como tem a mesma idade estatística do cluster dominado pelo nó de difração de raio-x, o cluster dominado pelo nó diesel também pode ser classificado como o cluster mais moderno,
o que indica, então, o uso de catalisadores para a obtenção desse combustível. Aqui estão algumas das referências utilizadas nesse trabalho, caso alguém queira consultar. E, por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador Fernando e também a todas as pessoas que me deram incentivo para poder continuar. Muito obrigada!